e você fala que os preços das commodities aumentaram, na realidade eles diminuíram. E isso gerou uma inflação de custos muito grande. Eu queria ver contigo, porque você fala que, em outras palavras, que o governo ficou muito inchado com essa questão dos concursos, que ficaria numa crise até, ainda que o governo parece que dá um tiro no pé, ao momento que incentiva esse tipo de tentar evitar talvez uma crise de governabilidade gerada por uma crise de governança, trazendo pessoas, em vez de formar engenheiros que poderiam contribuir para o crescimento do PIB. Então, eu queria ver contigo, você indo para a Casa Civil, o que seria de estratégia para mudar esse tipo de situação, né? De que a gente tenha muitas pessoas no setor público, acho que o governo acaba causando assim uma dificuldade o setor privado, que é o responsável pelo crescimento. E, enfim, como é que tu poderia resolver essa dificuldade de que produzir fica mais caro que a comercialização, como, por exemplo, um caso muito claro da Venezuela, né? E a gente está caminhando para esse caminho. Bom dia, Esther. Parabéns, a apresentação foi bacana. Eu senti uma ausência na tua exposição, tanto quando você fala do direcionamento da poupança para o investimento, e agora na parte final do efeito do setor público na redistribuição de renda, você não falou de taxa de juros, nem da inflação, nem quando você comentou sobre a inflação. Taxa de juros deixou de ser um fator importante? Ou como é que você está vendo a perspectiva de redução da taxa de juros nos próximos períodos? Será que não é reduzindo a desigualdade social que você poderia ter mais crescimento para o país e não o contrário? Bom, em primeiro lugar, acho que só uma coisa importante que eu acho que eu não falei, que o governo está inchado. Então, assim, só para deixar claro a minha posição sobre isso. Não, meu único ponto, inclusive dentro do governo, a gente teve não sei quando foi criada a carreira de analista de infraestrutura. Alô? Tá, mas melhorou? Então, assim, acho que nada contra os advogados, né, nem contra os economistas também, porque são... mas o ponto importante que eu estava querendo levantar não é tanto público versus privado. Aquilo ali era mais uma brincadeira de que você fica sem perspectiva e as pessoas aí aumenta a quantidade de gente procurando concurso público pelo fator estabilidade, mas nada relacionado ao fato do governo estar inchado, nada disso. Mas o próprio governo, quando o investimento público cresceu, ele precisou de engenheiros também. Era muito mais uma questão da gente de uma economia onde as áreas tecnológicas, aí tanto engenheiro, nível técnico, não só nível superior, a gente começou a precisar de mão de obra mais qualificada nas áreas tecnológicas, né? Isso significa que você está tendo uma distribuição da produção para aumento da produção interna. É mais ou menos isso. Não é tanto público versus privado, e sim um pouco a composição setorial da economia, né? A gente fica... E aí eu acho que tem uma coisa importante também, que tem a ver com a discussão que eu falei no final da parte tributária. As próprias empresas falam que às vezes elas têm mais advogado do que engenheiro, porque elas têm mais dificuldade para poder pagar os impostos do que para produzir, né? Então, assim, você tem toda uma discussão de burocratização, de melhoria da capacidade produtiva, que passa por a gente ter uma economia que demanda mais engenheiros do que advogados. Nada contra os advogados, de novo, só deixando bem claro. E também não é, de novo, não é um setor público versus privado. Isso acho que é uma coisa importante deixar claro. Né? Em relação aos preços das commodities, a gente teve, sim, um aumento do preço na década anterior, que gerou uma inflação de custos, e nisso você está... Não sei se era isso que eu estava querendo dizer. Né? A inflação de custos mais recente, ela veio por um choque de câmbio, né? A inflação, o ano passado, a gente teve duas coisas importantes para o aumento da inflação, que foi o setor elétrico, né, que teve uma inflação só do setor elétrico de quase 50%, né, fruto de uma série de fatores, mas entre eles uma questão climática importantíssima, uma seca como não tinha no Brasil há anos, né, foi pior que a de 2001, e o outro é o efeito câmbio, que, aliás, se a gente olhar a inflação no Brasil, sei lá, desde a década de 50 ou para 70, com certeza,
as mudanças de patamares, em geral, estão associadas à desvalorização e choque de algum produto básico, no caso, na década de 70 era o petróleo, e as máximas valorizações. E é o que acontece no Brasil. A gente tem esse choque, o que a gente precisa é diminuir a propagação do efeito, e a gente claramente tem um nível muito mais... A gente consegue recuperar isso mais rapidamente. Né, eu acho que, entrando já na pergunta do Leandro, que ele falou da taxa de juros, de fato eu não coloquei aqui taxa de juros, acho que em parte, até por quase que um dever de... como governo, a gente, em geral, deixa a taxa de juros para o Banco Central. Então, eu já sou vacinado em não colocar taxa de juros nas minhas apresentações, mas eu ia falar assim, não vou comentar se a taxa de juros vai cair ou não, enfim, mas eu acho que tem um fator que eu acho interessante, que quando a taxa de juros chegou, a taxa real perto de 2% em 2012, eu estava na assessoria econômica e a quantidade de bancos que vinham pedir para a gente ajudá-los a construir fundos de investimento foi enorme. Né, que é claro que quando você tem uma taxa de juros real mais baixa e a taxa básica de juros real mais baixa, você amplia um pouco aquela vontade daquela demanda, aquela poupança financeira migrar para áreas mais produtivas. Né, que ela precisa de ganhos maiores reais e aí, consequentemente, a gente consegue canalizar mais facilmente aquela poupança financeira para atividades mais produtivas. Claro que isso é importante para uma trajetória. Agora, não vou aqui especular quando que a taxa de juros vai baixar, e é uma decisão, como vocês sabem, do Banco Central. E aí, Marco, acho que talvez a minha exposição, como eu fiz uma exposição de desafios, quando eu faço uma exposição mais tentando explicar o anterior, eu começo com a sua fala, assim, a redução da desigualdade, e até tentei falar um pouco na parte do efeito sobre consumo e e, de certa maneira, até o próprio efeito do investimento, parte do investimento social. A desigualdade foi um motor de crescimento e a redução da desigualdade é um motor de crescimento. Né? Eu acho que no Brasil a gente teve enfim, para os economistas que conhecem um pouco esse debate, quando o Celso Furtado falou lá na década de 60, o Brasil, se não resolver a desigualdade, não cresce. E aí teve um famoso texto da Conceição com Serra, eles dizendo, para além da estagnação, dizendo, não, você não precisa reduzir a desigualdade para crescer. Né? E isso acabou virando um mantra, assim, não, a gente pode crescer sem reduzir a desigualdade. O que talvez não tenha ficado... E ali era simplesmente uma discussão quase que acadêmica entre pessoas que pensavam muito parecido. Né? E aí, na verdade, isso ficou... E a gente ficou durante muito tempo, não, a gente pode crescer sem reduzir a desigualdade, e ficou naquele processo de crescimento até ampliando as desigualdades no Brasil. E, na verdade, o que a gente mostrou nos últimos anos é que, tudo bem, você pode crescer sem reduzir a desigualdade. Agora, se você reduz a desigualdade, você amplifica a capacidade de crescimento. Então, isso, sem dúvida, acabou sendo uma coisa que ficou muito clara recentemente. E aí eu não tenho a menor dúvida que isso é uma estratégia também de crescimento. Né? A redução da desigualdade por si só é um fator importante, mas ela também é um fator de fortalecer o crescimento. Então, concordo totalmente se a exposição não ficou tão clara. Claro que acaba tendo que cortar coisas e falar menos, mas, enfim, qualquer outra dúvida vocês podem me perguntar também. Bom, agradecemos a participação da secretária da SOF, Esther Dweck. Uma salva de palmas.